Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, shalom para todos que estão aqui nesta rede social para ouvir a palavra de Deus. A minha proposta hoje é falar sobre a palavra de Deus e sobre o tema as palavras e a palavra tem poder. O sábio Salomão escreve em Provérbios 18, 21 o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras sábias que nos dão uma grande reflexão e que nos fazem pensar e que nos fazem meditar naquilo que Deus nos tem dado. Deus nos tem dado ferramentas, Deus nos tem dado mecanismos para que nós possamos usar. Então nós vamos meditar nesta palavra em que, inspirado pelo Espírito Santo, diz: as palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Você, porventura, já ouviu falar aquele ditado, que é um ditado português, onde diz que o peixe morre pela boca? Pois é. Todas as coisas que acontecem são derivadas daquilo que é falado, aquilo que é dito. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus é uma palavra com poder. Portanto, por vezes é, de certa forma, descabido, e muita gente faz isso sem consciência, sem noção, expressa-se da seguinte forma: seja o que Deus quiser. Primeiro, a Bíblia diz que não devemos usar o nome de Deus em vão. Muito menos o nome de Deus, não é? E falar palavras sem sentido, falar palavras sem noção daquilo que estamos a dizer. Então, quando a palavra de Deus diz: não invoques o nome do Senhor teu Deus em vão, as pessoas, quando dizem seja o que Deus quiser, primeiro estão a invocar o nome de Deus em vão, na sua grande maioria. Depois, dizem isto sem consciência, sem noção de que as palavras têm poder. As palavras têm poder. As palavras têm poder desde o momento em que as pessoas se começam a expressar. Por exemplo, há pessoas que se expressam perante os filhos, dizem que os filhos são os coitadinhos, os filhos são os fracassados, os filhos nunca vão se ingrar na vida, os filhos são pessoas que não têm habilidades. Há pessoas que fazem isto. Há pessoas também que falam acerca de outras pessoas, dizendo que elas não são habilitadas, que não são capazes, que não são suficientemente inteligentes, sábias. E o que é que vai criar nestas vidas? Vai criar vidas bloqueadas, vidas frustradas, vidas sem sentido, vidas que não encontram a saída. Eu quero vos dizer que as palavras, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, as palavras têm poder. Por isso, temos que ter algum controle sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que expressamos. A palavra de Deus é uma palavra com poder. E as palavras que nós exprimimos, elas têm poder de criar a vida ou a morte. Porque cada palavra é como uma semente. Quando as pessoas dizem eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou habilitado, são sementes que estão a plantar nesse solo. São sementes que estão a ser plantadas. A palavra é como uma semente. O próprio Senhor Jesus disse que a palavra é como uma semente. Então a palavra é apta para dar fruto, para semear e dar fruto.
A palavra de Deus tem o potencial para mudar a nossa forma de falar e a nossa forma de viver com sucesso. Forma de viver fértil. Há muitas vidas inférteis. Há muitas vidas que vivem sem frutos. Porque a palavra de Deus, meus queridos, a palavra escrita é a expressão daquilo que Deus falou. Deus falou através de Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus foi, para a época, a imagem visível do Deus invisível para aquelas pessoas que estavam a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Claro que sim, que foram homens que escreveram a palavra de Deus. Claro que sim, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito que dá vida. Pelo Espírito que nos criou. Pelo Espírito que dá vida. Em João, capítulo 1, está escrito que Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então, como tratar desta situação? Como viver uma vida de sucesso? Como viver uma vida segundo Deus? Não há outro jeito, não há outra forma, não há outra alternativa. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Josué 1:8 diz: medita na palavra dia e noite. Medita na palavra dia e noite. Medita. Meditar é como ruminar. Meditar é como mastigar. Meditar é comer, mastigar, fazer muitas perguntas, fazer muitos porquês. É perguntar a Deus o que é que isto quer dizer. Medita nela, na palavra, dia e noite. Paulo, mais tarde, à Igreja de Roma, diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Deus, pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela deve encher o nosso coração, ela deve encher a nossa vida, ela deve encher a nossa mente. A palavra de Deus deve estar de tal forma no nosso coração que possamos dizer, como o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, guardei para não pecar contra ti. Então, quanto mais nós tivermos da palavra, mais nós falamos a palavra. Jesus, o próprio Senhor Jesus, perguntou: do que é que as pessoas falam? As pessoas falam daquilo que o coração está cheio. Será que enchemos a nossa vida de coisas que não convêm? Enchemos a nossa vida de coisas que não edificam? E quando vamos falar, falamos exatamente daquilo que o coração está cheio. Ou enchemos a nossa vida da palavra de Deus e quando falamos, falamos a palavra de Deus. Então devemos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, como semente, ela tem o potencial para produzir vida. Porque Deus é vida. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o próprio Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida abundante de Deus, a vida eterna de Deus, ela vem pela palavra. Então, perguntamos nós: então o que eu vou fazer? Ative aquilo que Deus lhe tem dado. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo que estava na criação, o Espírito Santo que sustenta, o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo está dentro de si.
Então, ative esta vida, ative este poder que está em si. Viva a vida de Deus. Viva a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus dia e noite. E a Escritura continua: então farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. Quando meditas na palavra de Deus dia e noite. Por isso é que eu disse no início, as palavras têm poder. As palavras têm poder. Porque as palavras ditas com consciência ou sem consciência, as palavras criam coisas. A morte e a vida estão no poder da língua. Já Tiago dizia que nós temos que ter cuidado com a língua, que é uma ferramenta que tanto abençoa como amaldiçoa. Então nós vamos encher-nos da palavra nesta hora. Encher-nos da palavra para que essa mesma palavra possa brotar de nós ao falarmos, possa abençoar outras pessoas. Temos assistido nos últimos tempos, nos últimos dias, a muitas catástrofes, a muitas guerras, a muitos conflitos. Abençoe pessoas, não amaldiçoe. Abençoe pessoas, ore por essas pessoas. Peça a Deus consolação. Peça a Deus que abençoe essas pessoas. Porque a igreja do Senhor Jesus, está na terra para abençoar pessoas, segundo a palavra de Deus. Amém? Então, Deus ricamente vos abençoe com esta palavra. E não se esqueçam que a palavra tem poder. As palavras têm poder. Deus tem dado a cada um de nós uma semente de fé, para que essa semente possa ser multiplicada, ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus ricamente vos abençoe.